Agora vai, hein, gente? Compartilhem aí, vamos ajudar a gente a movimentar essa live aí. Esperar ele entrar agora e agora vai dar certo. Pronto, agora Olá. vai. Agora vai. Agora vamos, de qualquer jeito a gente vai. Vamos. Então vai, vamos lá, vamos iniciar essa live. Eu comecei ontem a Semana da Saúde Mental, a gente está com diversos temas de prevenção do suicídio, esse é o objetivo, por conta do Setembro Amarelo. E hoje a gente vai conversar aqui com o Dr. Luiz Espósito. Eu gostaria que você se apresentasse, né? É claro que a gente está com dois públicos aí, o meu e o seu, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Luiz, né? Para além da carreira também, enfim. E aí a gente entra no tema de hoje, que é um tema importantíssimo da gente abordar também, em meio a esse mês que a gente vem falar de prevenção do suicídio, né? O comportamento suicida, a automutilação. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Isso então, meu boa noite a todos. Como a Michele falou, como vocês viram, meu nome é Luiz Espósito. Eu sou psiquiatra desde 2012. Sou de Curitiba. Além de psiquiatra, eu também sou acupunturista. Agora, começo do ano, eu me especializei também em terapia cognitivo-comportamental. E nos últimos anos eu venho trazendo para a minha prática da psiquiatria conceitos da ortomolecular, da medicina ortomolecular. Então, junto com a acupuntura que eu já fazia, eu procuro fazer a psiquiatria com uma abordagem um pouco mais ampla, né, mais diferenciada, fitoterapia, suplementos, para a gente tentar aí ter melhores resultados, menos efeitos colaterais, né? E eu queria agradecer o convite da Michelle. Eu acho que fiquei bem feliz assim de estar participando. Como você trouxe a questão da Semana da Saúde Mental, a gente está no mês do Setembro Amarelo, e eu acho legal a gente destacar dentro desse mês o momento que a gente vive, o ano que a gente vive, que é essa questão do Covid, a quarentena. Então, a gente. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Eu acredito que sim, tá todo mundo ouvindo, né, Sim. gente? Dá Então um tá. É que para joinha mim aí. tá. Para mim tá meio parado aqui, aí só para saber. Então a gente está nesse mês aí, todo mundo está vivendo essa questão do Covid, quarentena, todas essas diferenças, distanciamento social, e então acho que esse ano o Setembro Amarelo ganha um aspecto até mais importante, né, em relação à prevenção de suicídio, que é a gente falar mais da saúde mental e como agora essa segunda onda aí que está se prevendo, e eu acho que a gente que trabalha com isso, a Michelle deve estar vivenciando isso, eu estou vivenciando no consultório também, o aumento da procura das pessoas que estão sofrendo por causa da situação, das mais variadas formas, né? Ou porque eu estou em casa, estou longe da minha família, ou porque eu tenho filhos, estou sobrecarregado, porque eles têm um monte de trabalho, de atividades, eu tenho que estar junto nas aulas, ou então, meus pais são idosos, eu me preocupo com eles. Então, as pessoas, os mais variados sofrimentos. E a gente sabe que esse distanciamento social, se virar um distanciamento emocional também, isso vai predispor aí a depressão, e a depressão como uma das grandes causas aí de pensamentos e tentativas de suicídio. Então, acho que é bem pertinente. E, como eu falei, assim, queria agradecer essa oportunidade. A ideia é a gente trazer um pouco, assim, eu trazer um pouco da minha vivência. Até você comentou que ontem já iniciou, né, a semana, teve a live da Meire. Eu não pude ver ao vivo, mas eu assisti ela hoje, e eu recomendo, assim, pessoal assistir. Acho que está bem interessante essa questão da prevenção do suicídio. E hoje a gente vai falar de comportamento suicida, comportamento para suicida, automutilação, que são temas muito afins, muito relacionados à questão do suicídio. Eu acho que a ideia também é a gente casar, em alguns momentos, até fazer um paralelo
com o que foi falado ontem. Quem teve ontem está hoje, ótimo, a gente vai trabalhar aí mais alguns conceitos. Quem não viu a live, eu até convido, né? Ela está no teu IGTV, então assistam a live de ontem, que também tá bem bacana. Eu até Tem queria muita coisa. Oi, Eu até pode queria falar. aproveitar, fazer um gancho aí com uma coisa que você falou, que inclusive foi falado ontem também, a questão dos vínculos, né? Você falou da pandemia, então assim, os vínculos são fatores de prevenção, né, do suicídio também. Então, se eu tenho um vínculo, se eu tenho Exatamente. amigos, se eu tenho um círculo social, né? E mesmo que a gente esteja distante, essa questão do emocional, né, o contato com o outro e tal, mesmo longe, isso também é um vínculo, algo que protege, é uma proteção contra o suicídio. Então é interessante a gente fazer essa associação aí, né? Para quem quiser Isso, conferir. lidar, trabalhar de uma forma diferente com o vínculo, né? Já que a gente não tem a proximidade física, muitas vezes, mas manter essa proximidade emocional, que isso faz toda a diferença na nossa saúde mental, né? E aí, para a gente introduzir o tema de hoje, é, eu queria que você falasse um pouquinho do comportamento suicida, queria que você começasse já a introduzir esse tema. O que que é o comportamento suicida? Então, até quando eu estava, né, preparando o que a gente ia comentar aqui, eu percebi assim que não é um tema, né, são vários temas. Então a gente vai falar de várias coisas e alguns comportamentos, inclusive, eles estão mais relacionados ao contexto do suicídio, outros menos, e alguns são confundidos com, às vezes, uma tentativa de suicídio, não é bem assim. Então a gente vai falar de várias coisas. Eu procurei ordenar mais ou menos esses conceitos que a gente vai trabalhar num crescendo, que a gente pode chamar um crescendo de gravidade ou de crescendo talvez de sofrimento mental, sofrimento psíquico, para a gente ficar mais claro nesse entendimento. E antes de começar mesmo assim o primeiro assunto, acho que dois pontos que eu queria trazer. O nosso objetivo aqui, como é um objetivo educativo, né, a gente está trazendo informações, acho que a ideia é esclarecer, a gente falar mais dos assuntos, para vocês saírem com algum conhecimento, alguma questão prática, assim, na medida do possível, que esse conhecimento vire algo preventivo, né? Acho que toda a ideia do Setembro Amarelo e até das lives aí que a Michelle está trazendo é essa abordagem preventiva. A hora que eu tenho o conhecimento, tenho a informação, isso me ajuda a perceber mais, às vezes, situações que iam passar batido. Então, às vezes, uma pessoa em sofrimento, um familiar, um amigo, que pode estar precisando de um apoio, e às vezes eu não ia perceber algumas coisas, e depois que eu entendo como funcionam alguns sintomas, alguns comportamentos, isso me ajuda. Então, se de alguma forma a gente puder ajudar nesse ponto, assim, de vocês conseguirem acolher melhor as pessoas que estão em sofrimento mental e dar esse encaminhamento, é bem interessante. A gente vai falar muito de comportamento, assim, algumas vezes eu não quero que isso soe como algo até impessoal. Eu quero sempre deixar bem claro, a gente está falando de comportamento, mas a gente sabe que fazendo esses comportamentos estão pessoas que não estão bem, que estão sofrendo e que precisam Sim, sim. do nosso apoio, né? Uhum. Não sei se isso seria algo interessante para vocês pensarem, mas só para a gente não esquecer. E a questão de deixar aberto para perguntas também, É, né? Então, durante o tempo todo, quem quiser participar, mandar suas questões, suas dúvidas, suas contribuições, às vezes traz alguma experiência positiva ou negativa em relação ao tema, para a gente trabalhar junto e direcionar o assunto para o que for mais interessante para vocês, né? Quem vai assistir ela gravada depois, infelizmente, não vai ter essa não vai ter oportunidade, mas essa. aí as questões de Exatamente. a gente divulgou bastante, né, para as pessoas chegarem aqui. Então, vamos começar falando um pouquinho da questão da autoagressão, que é o primeiro comportamento. Existe um grupo de conceitos, de comportamentos dentro da psiquiatria, que a gente chama de grooming disorders, né, distúrbios grooming. Infelizmente não tem uma tradução para esse grooming, é usado assim mesmo, mas a hora que eu começar aqui os exemplos, vocês vão entender. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que ela tem um comportamento de arrancar o cabelo, né? Às vezes arranca e até come, né? Ingere.
Mas isso é considerado um tipo de comportamento impulsivo, assim, de autoagressão. Escoriações, né, o skin picking, então a pessoa fica se cutucando, fica se beliscando, ou coça demais, aquilo causa um machucado, uma lesão na pele. Também a gente considera um comportamento de autoagressão, é um tipo de automutilação, né? E até mesmo roer unhas, né? Aí eu falo, né, quem está ouvindo vai falar, nossa, mas eu roo unha, então eu tenho, será que eu estou fazendo uma autoagressão? Então, avalia, né? A gente sabe que dentro da ansiedade é muito comum a pessoa roer unha, mas a gente encontra pacientes que não é aquilo assim, roeu a unha ou tirou aquela parte e pronto. A pessoa não consegue parar, está sangrando, está machucado, está doendo, e mesmo assim ela mantém esse impulso. Então, seriam esses, digamos, esse primeiro estilo de comportamento de causar um dano a si mesmo, que é esses grooming disorders, né? Não é, a gente vai falar de outras situações que estão mais próximas do contexto do suicídio, que a gente não está falando de pensamentos suicidas, nada nesse sentido, mas acho que é interessante a gente trazer para começar a pensar que ali já começa um processo de se agredir, né? De fazer um mal a si mesmo. São comportamentos difíceis de controlar, né? A pessoa começa, não consegue parar mais. Em momentos de ansiedade, aquilo fica mais intensificado, né? A gente entende esses comportamentos dentro do contexto do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC, por ser uma questão de impulsos, né? E a gente observa basicamente duas formas disso acontecer, desse comportamento acontecer. Ou de forma automática, né, que aquela pessoa nem vê, ela está fazendo outra coisa e está lá, quando ela vê, ela puxou o cabelo, começou a fazer aquelas falhas. E tem também o que a gente chama do modo focado. Então ela está consciente que ela está fazendo, ela está percebendo, está atenta àquilo, mas do mesmo jeito ela não consegue é, parar, né? Não sei se até aqui alguém gostaria de comentar alguma Se coisa, tá alguém tudo quiser perguntar, tranquilo. né? E, e, doutor, uma coisa que é interessante a gente pensar, né? É, o que que a gente pode fazer para a gente perceber isso quando a gente vê, por exemplo, uma criança? A gente tem situações com crianças e adolescentes, né? A gente podia dar umas orientações nesse sentido. Algumas pessoas me perguntaram sobre isso, né? E falaram, Uhum, pediram para a gente uhum. falar a respeito disso Sim, também. sim. Enfim, então acho interessante a gente também abordar isso, né? Quando a gente olha de fora, o que que a gente pode fazer para enfim, orientar o que que faz, né? O que que uma mãe chega, vê o filho, o que que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa que eu procuro pensar, assim, numa abordagem de uma pessoa com um comportamento desse, assim, isso é isolado ou faz parte de algo maior? Né? Então, a gente falou muito da ansiedade. Então, qual que é o contexto que está essa criança? Ela tá ansiosa ou não está ansiosa? Ela está passando por alguma dificuldade? Ela mudou de escola? Os pais estão separando? O que está acontecendo dentro desse contexto? Ah, porque isso pode ser, às vezes, a consequência de um outro problema e a gente tem que atuar sempre na causa, né? Geralmente, assim, o tratamento disso, ele vai mais para a questão psicoterápica, né, na psicoterapia. A gente tem alguns medicamentos que auxiliam, mas, em geral, é um processo mais psicoterapêutico. E começa muito por mapear esse comportamento, né? Então, assim, como que isso acontece, né? Então, eu vou começar a ver em que situações que eu faço isso, aonde que eu estou? Eu estou em casa, eu estou no trabalho, né, em que lugar, que situação que é, que contexto, qual que é a frequência disso? É todo dia, de vez em quando? Tem algum horário que é mais específico do dia? Eu faço uma coisa que é importante, eu faço algo antes de começar a fazer isso, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá o costume de
ela senta no sofá, começa a assistir TV e aí ela vai começar a cutucar o pé, né, a unha do pé. Então ela começa a ver, aquilo tem um processo, né? Isso acontece à noite quando ela está mais cansada. Então você já vai percebendo o caminho que você segue. Isso é muito importante, porque aí você vai criar estratégias para quebrar isso, né? Então, É ou uma ah, mania, não, né? Acaba tendo. sim, é um hábito, Um um hábito. costume. Então, assim, eu faço isso quando eu estou sozinho. Se eu estou na frente de outras pessoas, eu não fico arrancando o cabelo. Então, a hora que eu ver que está querendo me dar esse impulso, essa vontade, eu estou ficando mais ansioso, eu não vou ficar sozinho. Eu vou pro cômodo da casa que tem alguma pessoa, né? Eu vou ficar ali mais próximo para eu começar a evitar isso. Existem algumas técnicas, né? Questão de arrancar o cabelo, mas pode ser barba, pode ser outros pelos do corpo. Mas, por exemplo, o cabelo, então eu vou usar um boné. Se eu roo unhas, tem momentos da terapia, a pessoa pode ser que tenha que usar luvas ou passar pimenta nos dedos, né? Que é a hora que ela faz o comportamento de forma automática, ela não percebe, né? É aquele automático que não é focado. Então, ela faz essa estratégia. É a hora que ela botar a mão na boca, ela vai lembrar. O problema é se a pessoa gostar muito de pimenta, né? Aí tem que É, usar outra tem técnica, problema. Não, porque essa não vai dar muito certo. eu costumo brincar com os pacientes que a gente tem que é uma verdade, a gente tem que ser estratégico com a gente mesmo, né? Enganar o nosso cérebro. A gente Sim, mapeou que a gente tem isso, determinado isso. comportamento, a gente tem que usar algumas estratégias contra esse comportamento e enganar o nosso cérebro, literalmente, condicionar, Exatamente. né? A gente tem que fazer isso, não tem jeito. E assim, dentro Exatamente. disso que você está falando, é até interessante, né? Porque quando a gente pensa a automutilação, por exemplo, né? A primeira coisa que pode vir na cabeça de muita gente é aquela pessoa que se corta, né? É, o braço, né? Enfim, que existe isso também, que já é um caso bem sério, né? Mas Sim, sim. pensar nesses pequenos comportamentos é interessante para a gente refletir, né? Que é automático e não necessariamente está associado a um transtorno grave, né? Está associado à ansiedade, Sim, está associado, né? Então é interessante a gente falar disso, né? Para as pessoas perceberem, porque às vezes a gente age no inconsciente mesmo, e aí quando vê, né, é levado pela ansiedade, pela emoção, pelo descontrole e tudo mais, né? Então é sim. interessante abordar esse aspecto. Existe um contínuo, né? Eu pelo menos vejo dentro desse ponto. E quando a gente fala de roer unha, acho que é mais fácil de entender, né? Porque é muito comum, né? A gente vê muito no consultório as pessoas ansiosas roendo unhas. Mas a grande maioria delas não vai chegar ao ponto de se machucar mesmo, de sangrar, de estar doendo e ela continuar naquilo. Então existe um contínuo. E a hora que a gente percebe aquilo que a gente tem num grau pequeno, eu acho que ajuda muito a gente a entender um pouquinho mais aquilo, as pessoas que estão passando por um grau a mais. Então, eu não vou chegar às vezes e julgar a pessoa que está fazendo essa automutilação que você trouxe, né, esse exemplo, de se cortar. Se eu perceber que, não, mas espera aí, tem vezes que também eu fico lá me cutucando, aquilo machuca e tal. Então, claro, é a mesma coisa? Não é, né? Óbvio que não é. A gente vai falar desse outro exemplo daqui a pouco. Mas mesmo sendo diferente, a gente entende que como que se chega às vezes até aquele ponto e é mais fácil se colocar no lugar do outro, né? Eu acho isso importante também, né? Um processo assim disso que a gente estava trazendo dessa profilaxia, dessa ajuda, de estar mais próximo das pessoas que estão em sofrimento, mesmo que a gente não experiencie aquilo exatamente daquela forma, mas se a gente ficar atento no que a gente já experiencia num nível menor, isso ajuda muito, né? A se aproximar da pessoa, se colocar ao lado e não acima, não ficar criticando, não ficar julgando. Legal. Isso aí. Beleza? Então, eu acho que desse primeiro grupo né, a ideia era isso que a gente tinha para colocar e deixamos sempre abertos para perguntas, mas avançando aí no nosso tema, exatamente agora esse ponto desse outro tipo de autoagressão, que é
talvez até o mais falado, mas a hora que, né, que você lê algo, a automutilação, autoagressão, você já vai pensar por esse sentido, que é essa questão dos cortes, né, a pessoa que se corta, então ela pega uma giletes, lâminas, enfim, vidro quebrado e corta braços, pernas é o mais comum, né, aquilo, níveis diferentes aquilo de agredir o corpo, mas com essa intenção do corte e se machucar, sair sangue. Também entra aqui, eu coloquei para a gente analisar junto pessoas que se machucam às vezes com fogo, né? Então se queimar com cigarro é mais ou menos o mesmo processo. E até mesmo assim alguns autores trazem que aquele comportamento de, por exemplo, a pessoa faz um tratamento, ela tem uma medicação que ela usa para dormir. E aí, de repente, ela quer dormir muito, ela quer dormir 1 ou 2 dias e toma medicação em excesso. Isso também acabaria sendo um tipo de fuga de autoagressão. Tá? O que é o importante da gente trazer aqui? Em geral, esses comportamentos, não há uma intenção de morrer. Eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente entra em contato com uma situação assim, que é o que a gente vai perguntar no consultório, né, para a pessoa na clínica, o que você queria com isso? Eu acho que aí o primeiro ponto que é legal a gente trabalhar nessa live é que nem toda autoagressão ela tem esse pensamento de suicídio, não, nem sempre é uma tentativa de suicídio. Isso se confunde muito, né? Quando você vê a pessoa lá que se cortou, que saiu sangue e fica aquela cicatriz, a gente já associa com uma tentativa de suicídio, mas é importante ver qual que é a intenção da pessoa, porque muitas vezes não ela não queria morrer, né? É, o- E a gente precisa entender qual que é a intenção, né? Então, se não Exatamente. é É que essa. cada caso é um caso. Inclusive, esses exemplos que você deu antes, esses exemplos mais leves, né? É interessante a gente pensar o que que motiva cada um, né? Alguns associados à ansiedade, de repente não conseguir ficar ali, tem algum, né? Tem várias coisas. Mas o que eu vejo que é muito comum, pelo menos o que aparece para mim em termos de automutilação mesmo, de se cortar, é o desvio do foco da dor, né? A dor emocional Sim, tá muito intensa, então eu prefiro me cortar porque dá um alívio, é o que eu escuto, né? Me exatamente. gera um alívio, enfim, eu desvio e tiro o foco, né? Só que assim, é claro que é temporário, claro que é uma coisa que fica ali, né? Então, Sim, enfim, o que eu vejo mais comum que chega para mim é relacionado a isso, né? Então é interessante a gente isso. falar, aprofundar, né, isso daí. Exatamente. Você trouxe até a Cíntia também complementou ali essa questão do alívio, né? Que é o relato mais comum. Ah, Foi. uma coisa que eu vi ontem, vocês comentaram algumas questões de mitos, né? Mitos em relação ao suicídio, a tentativa de suicídio, para a gente trabalhar. Eu também preparei algumas coisas. O primeiro, cabe, acho que aqui agora muito bem, que é a questão do chamar a atenção, né? Então, Uhum. se a pessoa não fez isso para morrer, então ela quer chamar a atenção. É muito comum, né? A gente ouvir isso, as pessoas falarem, às vezes, infelizmente, até algum familiar próximo fala isso, doutor, mas ela faz isso para chamar atenção. Uhum. Difícil alguém que não tenha ouvido, né? Isso aí. E eu acho isso algo muito, muito doído de falar. Eu digo que é uma abordagem muito simplista em relação ao problema, né? Você falar que é para chamar atenção. O que que é para chamar atenção, né? Então, eu estava pensando, a Michelle divulgou bastante essas lives. Ela queria chamar a atenção. Vocês que estão aqui hoje, vocês chegaram porque a gente divulgou, a gente chamou a atenção. Né? Eu estou aqui falando para vocês, buscando chamar a atenção. Então, chamar a Mas chamar atenção é um atenção para processo quê, né? natural. Tem alguma coisa Chamar ali, atenção para quê? né? Exatamente. Porque assim, e se você tem um adolescente em casa, né? Vamos falar do adolescente, porque é muito comum, acho que até as perguntas entraram Teve nesse uma pergunta contexto aqui aí. da Elizabeth. Como identificar os fatores de risco para a autoagressão do adolescente? Ela está perguntando. Isso, segura a pergunta. Segura aí. Quem que fez a pergunta? Qual que é o nome da pessoa? Elizabeth.
Elizabeth, tá? Elizabeth, a gente já vai trabalhar isso daí sim. A gente fala muito dos adolescentes, adultos jovens, às vezes até pré-adolescentes, porque é o mais comum de acontecer. E assim, se um jovem desse faz um corte, sangra, se machuca, se não chamar atenção, aí sim que acho que tem alguma coisa errada naquele contexto, né? Mas é muito mais uma consequência, talvez, do que um desejo, né? Estou fazendo isso para tal coisa. Não, eu faço, e justamente isso que vocês trouxeram, eu faço porque eu estou num sofrimento emocional tão intenso, algo tão grande que eu não consigo lidar com isso, né? Geralmente, esses pacientes têm uma vivência emocional muito intensa. Então, pensa aí, quem está assistindo. Pensa o momento mais triste da tua vida. Pensa o mais triste da tua vida, o mais feliz, né? E a gente variando dentro disso. As pessoas que passam por essa situação, geralmente a vida emocional delas é assim, é muito mais intensa, é muito mais rápida. Então, há uma dificuldade de lidar com isso. E dentro dessa dificuldade, às vezes, no campo emocional, a pessoa não consegue dar conta, ela não tem recurso para lidar. E aí ela vai tentar trazer para o físico, para uma dor física, para uma situação do corpo, todo esse sofrimento que ela está passando. Como vocês trouxeram, traz um alívio, mas não é a melhor forma, né? E o objetivo aí do tratamento e da terapia é ajudar a pessoa a lidar com isso de outras formas, que não sejam formas disfuncionais. A gente chama isso de uma forma disfuncional. É temporário, não resolve e causa prejuízo. Desculpa, e causa prejuízo. Então, vamos trabalhar isso de uma forma mais saudável, né? Como nisso que a gente vai auxiliar. Então, assim, dentro da questão da pergunta, né, da Elizabeth, como identificar esses fatores de risco? Ah, essa situação ela está dentro de um contexto, né? Como, assim, acho que tudo dentro da psiquiatria, da psicologia, nós seres humanos a gente trabalha, vive dentro de um contexto. Então, assim, esse jovem ele já vai estar passando por alguma situação, já vai estar dando sinais de que ele não está bem, de que ele está deprimido, que ele mudou o comportamento dele, né? A forma como ele lida com as emoções. Então, observa como que ele lida com uma frustração, né? É difícil, né, para o jovem, para o adolescente lidar com frustrações. Vamos lembrar lá como a gente era. Mas se essa dificuldade de lidar com a frustração, ela foge do padrão, mesmo para o adolescente, algo não deu certo, fica muito mal, ou muita raiva, ou muita tristeza, ou se fecha muito. Então, isso são indícios de que a pessoa está tendo dificuldade de lidar com as situações, né? A gente tem também algo comum que o adolescente vai esconder isso, né? Então, mesmo então, até, né, como fica isso de chamar a atenção, né? Depois ele vai esconder, então quer chamar a atenção ou não quer? Então não é por aí, mas você começa a ver o adolescente que usando sempre calça, sempre manga comprida, para não mostrar isso, porque ele acaba tendo vergonha, ele vê que aquilo não foi um momento de destempero, que ele não conseguiu controlar um impulso, que ele não estava bem, isso representa, né, essa situação. Então, pessoas mais agressivas contra si mesmo, são muito críticas contra si mesmo, são agressivas contra outras pessoas que são mais impulsivas, Tem o a gente pode descontrole pensar até emocional, né? Não descontrole consegue emocional, uma pessoa que controlar. esteja mais depressiva, são sintomas, são que podem fazer a gente ficar prestando atenção mais nisso. Claro que, assim, depressão é um mundo, né? Depressão na adolescência também é algo muito amplo e comum, a gente está falando de uma pequena parcela dos jovens, das pessoas que vão trabalhar essa questão da disfunção emocional, da desregulação emocional de uma forma de autoagressão, mas acho que para dar alguns indícios, tá? Não sei, Elizabeth, se foi mais ou menos isso que você queria, ou se tem mais alguma dúvida aí dentro É, disso. é interessante, o Vantuir logo em seguida ele fez uma pergunta barra comentário, né? Que eu acho que
a gente meio que respondeu, mas dá para a gente complementar. Ele falou assim, ó, podemos considerar que a pessoa está desesperada e não consegue se expressar de modo diferente, por isso se mutila? Basicamente, é um pouco isso que a gente falou, né? Que tem Sim, a questão do por descontrole aí. emocional. A pessoa não consegue se expressar, ela entende que a emoção é ela, né? Ela se manifesta pela emoção e se arrepende logo em seguida, né? Isso é muito comum, Sim, né? sim, sim. Então, de uma certa forma É. é isso, né? E claro que em alguns contextos é um chamar a atenção, mas como você trouxe, chamar a atenção do quê, né? É um assim, oi, estou precisando de ajuda, não estou bem, Eu não sei como. né? É bem isso, é bem isso. Não, não sei como lidar com isso, né? É. Tem uma questão dentro até desses fatores de risco que eu lembrei, assim, que às vezes tem épocas que a gente atende mais, né, adolescentes com essa questão de automutilação. E, por exemplo, na mesma turma, às vezes tem mais de uma pessoa, então fica sabendo, o coleguinha do meu filho fez, o outro coleguinha da outra sala também fez, agora o meu filho fez, é uma epidemia. E aí corre-se o risco de achar que o adolescente fez aquilo porque os colegas fizeram, que os amigos fizeram. E aí a gente tem que pensar no que é o predisponente e o que é o precipitante, né? Pode até ser um precipitante. Você ver, você entrar em contato com a pessoa te falar que fez aquilo, mas isso precisa cair num solo fértil, né? Num terreno propício. Então existem fatores já predisponentes. Ninguém vai fazer isso, eu vou fazer para ver como é que é, né? Isso esse tipo de autoagressão, de automutilação que a gente está falando, não vem assim do nada porque os coleguinhas estão fazendo, né? Então é importante lembrar isso, que já tem um sofrimento ali naquele jovem, já tem uma base e de repente ele vê uma forma de expressar isso e infelizmente a internet facilita tudo para o bem e para o mal, então também acaba tendo acesso a fóruns e comentários de pessoas que fazem isso, enfim. Isso pode precipitar, né? Mas não nunca como um único fator. Eu queria até complementar essa questão, né, de jovens, né? Eu penso que a questão familiar é importante também. Às vezes não existe um espaço ali de conversa, de repente de abertura. Aí eu já estou entrando mais na seara da psicologia, que isso também é Sim, algo importante, né? Você dá essa abertura. Tá, tem um comportamento diferente, o que está acontecendo? Vamos conversar, né? E às vezes é isso que está faltando ali, né? Já tem uhum, uma uhum, estrutura uhum. ali que é fechada, que é mais Sim, repressora em muitos casos, e aí essa criança não encontra, esse adolescente, enfim, não encontra um espaço para se expressar mesmo, se sente, qualquer coisa que eu falar eu vou ser punido, né? Então é interessante isso. pensar qual que é o comportamento ali que dá para ser modificado, né? Existe um diálogo, existe uma assertividade, uma comunicação não violenta, vamos falar todas as línguas aqui, né? Que eu possa dar Uhum, essa abertura uhum. para ele se sentir à vontade para falar o que ele está sentindo, ou ele ou ela, né? Então isso também é interessante da gente pensar nesse contexto aí, né? Familiar. É, sou julgado ou não sou julgado, né? Que às vezes essa dificuldade vem dos dois pais, né? A pessoa não tem por onde muito expressar. Às vezes não, às vezes ela consegue, geralmente vai ser a mãe, que é um pouco mais acolhedora, mas pode ser o pai também, mas se pelo menos um dos dois procura ouvir, procura acolher, validar, né? A gente trabalha com o termo validar a emoção. O que é validar? Assim, a pessoa trazer aquilo, eu não falar, mas isso aí é bobagem de adolescente, isso aí vai passar. Não, isso aí não é nada, eu já passei por isso, né? Às vezes um término de namoro, né? Aquilo para adolescente é terrível, é muito, muito difícil. E realmente, a gente já passou por isso, a gente sabe que hoje em dia, olhando para trás, que aquilo nem foi tão importante, mas se você olhar bem para trás, você vai lembrar que naquela hora não era uma coisa simples, e por mais que te falassem que aquilo que está passando é uma situação normal da vida,
Você não tem as vivências, você não tem a maturidade, você não tem as experiências, você não tem nem a maturidade emocional e nem a maturidade biológica para lidar com essas emoções. Então, o que que seria esse validar? É você entender, o adolescente perceber que realmente você está dando valor que aquilo é um sofrimento. Você acolhe aquilo, você aceita aquilo. E aí, a partir disso, então vamos trabalhar para melhorar essa situação, para você se sentir melhor. Mas não, é besteira, vamos dizer, aí até entrar em questões de preconceito, não, isso homem não tem que sentir isso, né? Enfim, o adolescente pode ouvir um monte de conceitos ali que fica muito difícil, né? E às vezes vai ser a única vez que a pessoa vai falar, depois disso ela já não fala mais, porque ela vê que não vai ser ouvida. Uhum. Isso aí. Tá? Eu achei interessante também pesquisando a gente para essa live, eu vi um conceito de hereditariedade em relação a esse comportamento, né? E como que se chegou a isso, né? Claro que se você vê pessoas dentro da mesma família isso fazendo, tendo comportamento, você pode pensar em cultura, educação, né? Um mimetismo, mas mesmo quando a gente estuda aqueles gêmeos, né, que foram separados ou que foram adotados, e aí grandes estudos populacionais notando essa questão hereditária. Então, também tem um componente assim de uma tendência genética para a pessoa ter a dificuldade talvez de lidar com a emoção, então ela vai ter que se esforçar um pouco a mais e expressar essa dificuldade de uma forma desadaptativa, né, que a gente trouxe, que é por esse comportamento. Provavelmente ligado à questão da serotonina, né? Eu vi que ontem você comentou Sim. da serotonina, né? Que às vezes a gente precisa trabalhar essa questão e parece que está relacionado o metabolismo da serotonina com esse comportamento também, né? Será que, assim, eu não sei, eu vou colocar aqui uma questão, uma coisa que é muito comum, né? Esse tipo de comportamento associado a outras sintomatologias relacionado ao transtorno de personalidade borderline, né? E se a gente for pensar em transtorno de personalidade, ele é algo que tem uma predisposição, talvez, né? Não sei. Aí você pode falar melhor do que eu. Mas é uma coisa que eu estudo um pouco mais, né? Até para poder tratar dos pacientes e encaminhar. Mas é interessante a gente também pensar nessa questão da personalidade, como que a personalidade é formada ali, nesse contexto e tudo mais, né? Sim, Pensando nessa questão sim. que você trouxe da hereditariedade. O Vantuir está trazendo aqui uma outra questão também, ó. A autoflagelação emocional. É quando uma pessoa causa flagelo a si mesma para aliviar uma dor ou para se punir de uma situação que a faz se sentir culpada. Vou repetir a Eu pergunta. achei, Também ficou. A autoflagelação emocional é quando uma pessoa causa flagelo a si mesma para aliviar uma dor ou para se punir de uma situação que a faz se sentir culpada. eu achei interessante essa pergunta, esse lado eu vou me punir porque eu estou me sentindo culpado, né? Sim, Eu acho que é uma possibilidade, sim, a pode gente pode estar ser. lidando com a rejeição, pode estar lidando com sofrimento, outros tipos de sofrimento, mas também pode ser uma culpa, e a partir disso né, me saboto, eu me machuco para, de repente, aliviar isso. É, tem na história, por exemplo, da Igreja Católica, existia a autoflagelação, né, dentro do Opus processo da Dei, culpa. sim, Então, o sim, acho que silício, né, o chicote que a pessoa fazia, acho que é mais ou menos por aí. É uma forma disfuncional de você lidar com uma e, situação, né? Porque se você fez esse processo da culpa, né? Se você fez algo que você se arrependeu ou não gostaria de ter feito, vamos analisar o que vai trazer de benefício para o planeta você se machucar, né? Se aham, aquilo causou um prejuízo para as outras pessoas,
vai atrás de resolver aquilo, de amenizar esse prejuízo, se você prejudicou alguém, ajudar a pessoa, enfim, aquilo que for passível de ser, não vou dizer corrigido, mas desfeito ou melhorado, e bola para frente, né? Não teria lógica, mas é também um tipo de automutilação, de autoflagelação. E outra coisa dentro da pergunta é que ele começou falando de autoflagelação Flagelação emocional. emocional. Uhum. Emocional, né? Eu pensei nisso nessa questão emocional quando eu estava preparando aqui. Que a gente está falando de causar lesões físicas, né? Para aliviar uma questão emocional. Mas algo para a gente pensar também até que ponto a gente não pode causar, se colocar em situações que causem sofrimento emocional, também dentro desse processo assim de uma culpa, de uma autossabotagem, É. né? Isso, Então, a por exemplo, eu culpa sei que já determinada, né, vou dar um exemplo, determinada pessoa me faz muito mal, né? Mas eu não consigo sair de perto dessa pessoa. Tá? Alguém já aham. ouviu falar Não alguma coisa ganho. nesse sentido? Alguém já passou por isso? Tem alguma amiga? Tem uma amiga minha que é assim, tá? Né? Isso é muito comum, mas até que ponto, né? Não é uma autoagressão? Eu acho que é uma Exatamente. autoagressão, sim. Não entra no contexto É, físico do que a gente está falando, mas a é, pessoa está gerando sofrimento para ela mesma, né? é. É, olha só, a automutilação pode virar um vício? Qual o tratamento utilizado? Qual tratamento é utilizado? É usado, né? Sim, acho que virar um vício no sentido assim de você, por exemplo, você chega num ponto de sofrimento emocional, não sei lidar com aquela emoção, É aquilo um está condicionamento. borbulhando, aí eu faço lá a autoflagelação, me corto, aquilo alivia. É, Isso não dura muito, porque eu não resolvi o problema, né? O problema é a exatamente. minha emoção lá bagunçada. Mas alivia naquele momento. Dali a pouco vem aquilo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu já sei. Vou lá, me corto de novo e vou gerando esse ciclo. Então, nesse processo acaba sendo um vício, porque é o único recurso que a pessoa tem para lidar com aquilo, né? E aí você, acho que a gente trabalha, né, em duas pontas. É, tem até a questão da medicação, seria então uma terceira ponta, né? Alguns medicamentos que vão ajudar nesse processo de regular essa parte do impulso. Peraí que agora eu perdi o raciocínio. Só me ajuda que eu estava falando A gente está falando do vício, né? Que é o condicionamento, só que esse isso. comportamento Ah, sim. de você. Já lembrei. Tem a causa e a consequência, né? A consequência é o comportamento. Então, primeira coisa, assim, dar recursos para você lidar de outra forma, de uma forma menos agressiva com a desregulação emocional que eu estou sentindo. Então, são situações para crise, né? Estou numa crise emocional, então, em vez de me cortar, eu vou, por exemplo, sei lá, a gente usa algumas técnicas, colocar a mão na água fria, num balde de água com gelo, Caber né? Estou na, dando um na, exemplo. na Eu bacia. estou trazendo também a emoção para algo físico do corpo, mas eu não estou me machucando, aquilo não vai ficar uma cicatriz, né? Não vou talvez me sentir tão culpado depois disso, tá? Resolve? Não resolve, né? Mas é uma forma, faz parte do tratamento até para você quebrar aquele condicionamento. Você já alivia um pouco das situações. E o principal, o foco de qualquer tratamento é você ir na causa, né? Então é esse processo emocional, essa desregulação, vai entrar muito que você trouxe, Michele, de como isso se formou, como essa personalidade, né, se formou, como que foi o desenvolvimento, as experiências de vida, os traumas emocionais e afetivos que a pessoa passou, para ela ir mudando isso. Você comentou do transtorno de personalidade borderline, que é É, onde a gente vê muito, né, essa autoagressão. Um não é exclusividade, mas é muito comum. E o tratamento do transtorno borderline é basicamente, de transtorno de personalidade em geral, é basicamente psicoterapia, né? Aí é muito mais com a psicóloga, o psicólogo, de reconstruir esse processo emocional com a pessoa, é algo de longo prazo, né? Não é uma coisa fácil. E a medicação entra ali como um apoio, é um suporte, às vezes em determinados momentos, né?
tratamento é essencialmente psicoterapêutico. Sim. A gente está se aproximando do final aqui, mas a gente tem uma outra pergunta aqui. Pode Ah, acontecer da pessoa se machucar para não machucar outra pessoa? tá. Só me diz quanto tempo a gente tem? A gente tem, a gente está no 22, a gente começou no 35, a gente tem uns 5, uns 10 minutinhos, 15 por aí. Ah, tá bom. Vamos talvez focar então nas perguntas mesmo, né? Acho que foi da Andressa, né? Essa pergunta, Isso, se eu não me engano. da Andressa. Ah, sim, sim, muitas vezes sim. É esse processo de desviar a emoção, né? De um momento, de um aspecto para o outro. Então, vamos para entender, vamos começar por uma situação simples assim. A pessoa está com tanta raiva às vezes numa discussão que ela quebra um copo, que ela dá um soco na parede, né? Isso muitas vezes não estou lidando com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquela raiva e vou trazer aquilo para o físico, né? De alguma forma, minha lucidez me impede de agredir alguma pessoa e eu vou me agredir. Com certeza isso acontece sim. Essas ideias que você falou aí, tem algumas técnicas, que é justamente para você controlar o trabalho da terapia. No meu caso, terapia cognitivo-comportamental. Eu vou fazer a pessoa trabalhar com a raiva. Qual que é o pensamento que está por trás dessa raiva, né? Também tem algumas técnicas que a gente fala, apertar a ponta da caneta, colocar a cabeça dentro de um balde de água, várias Isso aí. coisas, né, que dá para fazer e com cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? Então, é basicamente isso. A gente não tem mais perguntas. Teve uns comentários aqui, né, das pessoas falando, acho que estava relacionado ao que estavam falando do autoflagelo lá e tal, mas nada demais aqui. O resto estão tudo dando joinha. Você pode Tá continuar. bom, tá bom. A gente pode fazer um link agora acho, que com a questão do suicídio mesmo, né? A gente começou falando que esse comportamento, em geral, ele não tinha esse objetivo de morrer, né? De se matar. Mas ele predispõe. Então, a pessoa que às vezes causa um prejuízo em si por não lidar com a emoção, ela é mais impulsiva, então ela está mais propensa a dar um passo mais à frente numa situação de maior gravidade. Então, acho que é algo bem pertinente da gente estar atento, né? Às vezes o objetivo dela não é morrer, mas qual que é a intensidade desse corte que ela está fazendo? Qual que é a profundidade, né? Como que vai ser o atendimento ali, enfim, corre-se o risco de acontecer algo mesmo sem a intenção, mas acontecer algo mais sério. Então, acho que está dentro, o comportamento ele está dentro desse contínuo, né, desse espectro aí do pensamento suicida, das tentativas de suicídio. Então, não é só para chamar atenção, né, reforçando aí de novo, a pessoa está precisando de ajuda e pode realmente acontecer algo mais sério, né? Pode chegar no momento que ela parta para um outro objetivo a partir dos comportamentos dela. Então, quanto antes a gente puder ajudar, né? Acho que tem alguns passos assim do que fazer. Então, a primeira coisa é ouvir, né? Estar predisposto, estar aberto a ouvir, acolher a pessoa, ah, por mais que quem vai estar lá, que esse primeiro familiar ou amigo não tenha uma formação, mas procurar ajudar em soluções, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa não vê outra opção, ela não tem, não sabe fazer diferente para lidar com aquilo que ela está passando, né, com aquele sentimento negativo. Então você ajudar ela a ver que existem outras opções, que aquilo não é a primeira vez, né? Dificilmente vai ser a primeira vez, então ela já passou por aquilo antes, aquilo já se resolveu, então essa crise, esse momento, é, tem um comentário ali, né? Então esse momento também vai passar. Muitas vezes a solução que a gente tem para aquilo é aprender a tolerar o sofrimento. Então, isso pode ser muito difícil para quem passa por isso de se autoagredir, porque acaba, às vezes, dentro desse vício sendo algo muito fácil, né?
porque você faz isso, você alivia, e se você não fizer, você não vai aliviar. E aí você tem que conviver por um tempo com aquele sofrimento. Mas aquele sofrimento passa, né? As nossas emoções, isso é muito importante assim, a gente lembrar. Elas não acontecem e permanecem. Elas acontecem, chegam num ponto e aquilo reduz. Então, mesmo uma situação, um momento de felicidade, um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de culpa, isso vai ter esse processo do aliviar. Então, aquele sofrimento, por mais intenso que seja, ele não é eterno, não tem como ser eterno. O cérebro não funciona assim, o teu organismo não funciona assim. Então, aquilo vai passar. E você, de repente, ajudar a pessoa, acompanhar ela nesse processo de ela estar suportando aquele momento ah, sem partir para uma autoagressão, para uma automutilação, e ela vê que de repente aquilo passa, aquela crise passa. Por isso que a gente chama de crise, né? Porque é algo que acontece, daí passa. Eu acho também ajudar a ver o impacto que esse comportamento que ela está tendo traz nas outras pessoas. Então, voltando a falar dos adolescentes, né? Como aquilo impacta na família, às vezes nos pais. Então, isso de repente pode ajudar como um freio também para você não estar tão conseguindo muitas vezes evitar, né? Mudar esse comportamento. Lembrar sempre que aquilo não é uma solução, que é uma fuga, né? Você está fugindo do problema. Depois que passou, volta para o mesmo. O problema continua ali, né? Depois que você faz o ato da automutilação. Então, acho que são momentos que a gente pode ajudar, orientar a pessoa, acolher e aí muitas vezes encaminhar, né, para uma avaliação especializada, para alguém que vai ouvir de uma forma mais técnica, vai dar um melhor encaminhamento, né, que aí tem a possibilidade dos psicólogos, tem os psiquiatras, e a gente consegue avaliar como trabalhar, né? Ontem foi falado isso do trabalho em equipe. Aqui, quando a gente está lidando com essas situações, não existe alguém que vai trabalhar sozinho, né? É muito difícil isso. E o foco é na pessoa. Então a gente se junta, a gente, né? O psiquiatra fala lá falando com a psicóloga e como é que está indo. Claro, quando isso está dentro do contexto da terapia que o paciente permitiu, né? Mas geralmente eles gostam muito quando a gente faz isso, que é um trabalho em equipe, às vezes você vai incluir outros profissionais para ajudar da melhor forma. Muito bom. O comentário do Vantur foi justamente em cima do que a gente está abordando, né? O objetivo da pessoa não é o suicídio, e sim se livrar do problema. Acredita que vai se livrar do problema, né? Tirar aquela dor, ela não aguenta mais a dor, não tem como suportar, né? Na verdade é isso, esse é o objetivo da pessoa, que ela encontra a única saída para ela, saída é essa, né? Mas não Eu acho que às não vezes é ela saída. nem acredita que vai resolver, né? Exatamente. É meio assim, não tem opção, né? Ela sabe que resolver muitas vezes não vai, mas é o que ela consegue por aquela hora para aliviar. Ela sabe que vai aliviar, não vai resolver, mas vai aliviar, né? Então a gente, isso acho que tem vários comportamentos impulsivos que a gente faz, que as pessoas fazem, que estão dentro dessa linha, né? A gente, não vai resolver, mas é o que a gente consegue naquela hora. Então, uma ansiedade que vira uma compulsão alimentar, o mecanismo é muito semelhante, né? Eu tenho aquela ansiedade e a hora que eu como aquilo diminui e aí eu vou É, entrando nesse ciclo sem trabalhar com a causa, né? Então, isso se aplica a outros contextos também. sim, mas é isso. Bom, a gente está chegando próximo. O Instagram ainda não avisou. Você pode continuar falando aí, ó. Fique à vontade. Tá, tem umas coisas aí que dá pra gente ir trabalhando, sim. A gente ir É, fechando. Dá para você ir fechando com alguma coisa relacionada que você não falou ainda, que você acha importante de falar, né? sim, eu acho que para colocar assim de forma resumida, mas uma questão de
é um conceito que eu vi, até não sabia por esse nome, mas a gente percebe que existe, que é chamado de suicídio crônico, né? Também é um tipo de autoagressão, de automutilação. O que que é esse suicídio crônico? É, a pessoa tem um problema, sei lá, pressão alta e resolve parar de tomar o remédio, né? Ela está causando um prejuízo, isso é consciente, ela, né, assim, não quer se cuidar, realmente para causar algo mais complexo, né? Eu tive um exemplo recente de uma jovem que é diabética, usa insulina, está numa depressão muito grande e parou de usar a insulina, né? Tá resistindo, né, de usar a insulina. E isso também é uma autoagressão, né? Ela sabe que ela está prejudicando o corpo dela, que aquilo é ruim, mas às vezes tem outros fatores ali, como a gente falou, é um momento mais depressivo, é um sofrimento emocional, ela não vê, às vezes não está vendo saída, né? E aí parte para esse tipo de comportamento. Eu acho que a mensagem, assim, com esse último exemplo, a, existem várias formas, né? Várias manifestações dessa autoagressão, desse comportamento suicida ou para-suicida dele se manifestar. E a gente precisa ficar atento a isso, né? Não é só, às vezes, aquela tentativa de suicídio algo mais evidente, mais claro, né? Que todo Infelizmente, mundo sabe, mas existem outros comportamentos que ou estão mostrando que algo não está bem, que a gente vai precisar de um apoio, que existe um sofrimento mais intenso, isso está gerando já um ato de se machucar, ou realmente a pessoa já está caminhando para um processo de não ver saída, de desesperança, né? E esse momento, esse é o tipo de situação que precisa, pode, deve ser avaliada e trazida para tratamento, porque aquilo é o que pode ser evitado. Né? Algumas situações a gente são tão impulsivas que a gente não consegue evitar. Mas quando aparecem esses comportamentos, a gente sabendo identificar, foi o que eu falei lá no começo, a gente ficar mais atento, isso a gente consegue evitar que muitas situações se agravem, né? é uma coisa que me ocorreu aqui agora, que já me perguntaram. A gente não pode forçar ninguém a mudar, a gente também nem pode salvar todo mundo, né? Sim. Mas, se por exemplo, né, a gente vê uma situação dentro de casa, né? Não sei como que você pensa isso, mas assim, vê uma situação, tô vendo, tá acontecendo na minha família, tem um adolescente, tem uma criança, ou tem um adulto mesmo, que tá ali muito mal, depressivo, a gente tá com 1 minuto e 54. Eu tenho que forçar a pessoa para o que que eu faço, né? E o que que você diz nessa Ixi, é, situação? o paciente que não quer tratamento é a maior dificuldade, né, da psiquiatria, da psicologia. Eu acho que aí a gente entra num outro aspecto. Mas o que eu já várias vezes presenciei, assim, a pessoa não quer ajuda de forma alguma, o familiar vai procurar. Então já várias vezes a pessoa veio e falou, eu estou vindo aqui porque meu filho está assim, eu não sei o que fazer. E aí a gente vai avaliar dentro do contexto qual que é a melhor abordagem, qual que é a melhor forma, né? O que a pessoa pode, às vezes, mudar na relação com esse familiar para ajudar ele a sair daquela situação. É, Porque a depressão, ela cega, né? Quem está deprimido, achar por que eu vou procurar ajuda, por que eu vou fazer isso, aquilo, nada vale a... não, Aham. não vai resolver, né? É essa visão. E depois que a pessoa melhora, isso a gente cansa de ver no consultório. Depois que melhora, a pessoa olha para trás e fala: Nossa, como que eu estava pensando daquele jeito? Mas é porque, né? Vamos dar o exemplo mais comum: a depressão cega a pessoa. Exatamente. Né? Gratidão pela participação, gratidão pela participação de todos. A gente já está encerrando 30, menos de 30 segundos. E fica o convite para as próximas lives. A gente precisa falar bastante sobre diversos assuntos da saúde mental. Isso, isso. Gratidão a Eu todo mundo. agradeço, Michelle, agradeço a todos aí que assistiram. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.